Nesse vídeo eu quero dar para você 3 conselhos que eu, General Nascimento, com a idade que eu tenho hoje, eu daria para qualquer outra pessoa. A propósito, são conselhos que eu dou nas mentorias que eu faço, são conselhos que eu dou para as pessoas mais próximas de mim, e esses conselhos eles não são aleatórios, eles são com base no que eu vivi, com base na minha história. E eu tenho certeza que de alguma forma esses conselhos podem fazer com que você aí do outro lado viva algo novo. Eu separei os 3, eu anotei aqui e antes de qualquer coisa eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outra pessoa, deixa aqui seu comentário que eu acredito que esse vídeo vai fazer muito sentido para você que está buscando mais do que ser alguém de sucesso na vida, porque o sucesso ele é muito relativo, mas para você que está buscando entender um pouco mais do que aconteceu no teu passado e o quanto esse problema do passado está replicando no resultado que você tem hoje. Durante muito tempo eu vivi isso, tá? E esses pilares que eu coloquei aqui para você, eu vou chamar de pilares, de repente eu monte uma série com relação a isso, porque tem muitos conselhos que eu dou com relação ao que eu vivi do meu passado, o que eu tive que transformar do meu passado para poder fazer com que o meu futuro seja diferente. E tudo isso começou em que momento? Ontem, aqui no escritório, eu estava analisando alguns conteúdos para poder postar e aí eu me deparei com essa foto que eu não sei se de repente você vai conseguir ver, tá? Mas aqui sou eu muito pequenininho. Se eu não me engano, aqui eu tava com 14 ou 15 anos de idade, por aí, 13, 14, 15, no máximo 15 anos de... Não, nem 15, eu tinha 14. E aqui eu tô com um avental e tal, eu trabalhava de borracheiro, eu era borracheiro. E, pô, na hora que eu peguei essa foto aqui, eu falei assim, pô, caraca, velho, o nascimento borracheiro de anos atrás teria muito orgulho de quem eu me tornei agora. E não é que foi fácil se tornar a pessoa que eu me tornei. E acredito que não vai ser fácil para você também. É por isso que eu tô trazendo esses conselhos aqui para que você consiga encurtar um pouco desse período que você vai ter que ter de se entregar para poder alcançar o seu resultado. Então, esse conteúdo ele surgiu justamente disso aqui. Porque eu analisei algumas coisas que eu tive que deixar de lado para poder chegar no cara que hoje, pô, é empresário, dá direção para empresários, executivo, pô, construir uma família, enfim. Então, mais do que sobre mim, esse vídeo aqui é sobre o que você está buscando, tá? Eu anotei aqui, como eu falei para vocês, e o primeiro ponto que eu quero falar é sobre perdão. Sei que parece algo batido, sabe? Eu sei que a gente encontra muito conteúdo aí sobre essa questão, mas eu acho que é muito vago para quem não viveu. Eu acho que é muito vago para quem não aprendeu a ressignificar o perdão ou aplicar o perdão para poder ter o resultado que ele entrega para a gente. Durante 17 anos, eu vou falar de forma muito bem resumida, breve, porque senão eu vou esticar demais aqui o vídeo e talvez não fique tão bom para você assistir. De forma resumida, eu fiquei 17 anos brigado com meu pai. E 17 anos foram jogando a culpa nele sobre o que tinha acontecido. Pô, traiu minha mãe, deixou minha mãe. Pra quem não sabe a história, tem aqui um vídeo no canal. Acabou que ele saiu de casa, eu tinha 15 anos de idade e eu durante 17 anos carreguei comigo o peso de que a culpa era dele. Então sempre que vinha um pensamento do meu pai na minha cabeça, a culpa era dele. E o mais louco é que durante os anos que eu fui estudando, eu fui entendendo sobre o desenvolvimento pessoal, entendendo sobre neurociência, neuroplasticidade, como é que o cérebro funcionava, eu percebi que quando eu negligenciava o fato do meu pai participar ou ser alguém que esteve presente em algum momento na minha vida, eu replicava todas as coisas que eu mais odiava no meu pai. Então eu acabei me tornando uma sequência do meu pai por não querer deixar ele fazer parte do que eu vivi. Então, com isso, a escassez tomou conta da minha vida. Com isso, os problemas financeiros tomaram conta da minha vida. Segundo a psicologia, se você tem problema com pessoas, quando você é mais novo, e você não tem, você tem algum problema com seus irmãos, você vai ter um problema no futuro para poder desenvolver relacionamentos, amizades, pessoas que você gosta. Se você tem um problema de repente com a tua mãe, você vai ter um problema de relação amorosa para encontrar um relacionamento, para conquistar alguém, para ter alguém que você ama. E quando você tem um problema com teu pai, a escassez ela toma conta, a questão financeira ela toma conta da tua vida. Um buraco financeiro se abre enquanto você não honra o teu pai, para poder você conseguir liberar isso. Então, durante 17 anos da minha vida, eu tinha tudo e ao mesmo tempo eu não tinha nada. Eu tive apartamento, eu tinha carro importado, eu tinha uma Audi na época e eu tinha tudo isso, mas no final do mês, talvez seja a mesma sensação que você tem aí, eu tinha R$ 300 na conta. Então,
Eu pagava tudo, eu resolvia tudo, mas no final do mês eu não tinha dinheiro. A prosperidade não vai visitar a tua casa, não vai visitar a tua vida, muito menos a tua conta bancária, enquanto você continuar com um problema de perdão na tua vida. Pasme, eu tô falando aqui para vocês sobre o perdão que eu tive que liberar na minha vida, que era sobre o meu pai, tá? Talvez para você seja com a tua mãe, seja com o irmão, seja com um amigo, não importa. O perdão precisa fazer parte de uma jornada tua presente, se você tem isso para poder resolver. Caso você esteja olhando para o futuro com desejo de viver algo novo. Porque é impossível você negligenciar o teu passado e querer viver esse algo novo na tua vida. Então não importa qual é o problema que você teve com relação ao perdão na tua vida. Pai, mãe, tio, avó, amigo, sócio, não importa. Resolva, porque só assim você vai ter tranquilidade para poder dar o próximo passo. Segundo ponto que eu anotei aqui é que o seu maior inimigo não é a falta de dinheiro. E durante muito tempo eu achei isso, ou falta de oportunidade, isso mais está ligado à história que você conta para você. E eu durante muito tempo contei uma história do nascimento. O borracheiro que foi abandonado pelo pai. Na minha cabeça era isso que eu tinha. Meu pai abandonou a gente, ele não deu pra gente o que a gente precisava, passei fome, comia comida do lixo, eu olhava pro lado e sempre estava faltando alguma coisa. Essas eram as histórias repetitivas que eu contava pra mim. Então, para mim, sempre tinha falta, sempre tinha problema, entrava a questão do perdão, então, como eu não perdoava, entrava a escassez e eu sempre me perguntava, cara, por que comigo? Por que falta isso? Por que eu não tenho isso? Essas eram as histórias que eu contava para mim, até que eu entendi que não é porque eu não tive um pai presente ali naquele momento que eu tinha que ser a pessoa que eu estava me tornando, não é porque eu não tive esse aporte financeiro do meu pai e das questões que eu passei, eu não precisava carregar isso por mais tempo, eu não precisava levar isso para o meu futuro. Então talvez hoje você está passando por um momento sobre as histórias que você conta. Cara, na hora que você deita na cama, qual que é a história que você está contando para você sobre o seu dia de amanhã? Na hora que você se levanta, você já levanta olhando para o teu passado? Pensando nos problemas que você não resolveu, que você tem para resolver, as contas que você tem para pagar, as coisas que você tem para poder viver e que ainda não alcançou os seus objetivos. E uma coisa aqui que é o seguinte, eu não estou pregando a palavra da prosperidade aqui, tá? Mas eu estou falando para você que sim, influencia diretamente a forma como você pensa para você alcançar os objetivos que você tem. É impossível você continuar com o pensamento que você tem que pensar que é o seguinte: tudo que você fez até aqui entregou tudo que você tem. O corpo que você tem é com base na mentalidade que você construiu. Abra sua conta do Nubank aí. O resultado que você tem na sua conta bancária é fruto do que você construiu até aqui. Olhe à tua volta, as amizades que você tem, é fruto da mentalidade que você construiu até aqui. Logo, se você está pensando em ter algo novo na tua vida, você vai ter que ter uma nova... E, cara, que a palavra mentalidade, ela tá subvalorizada, sabe? O engraçado é que nos Estados Unidos só se fala disso. Sobre mentalidade, mudança de mentalidade, para eles lá, mindset, que é uma palavra que veio para cá, assim como coach, e ficou desse jeito, onde as pessoas julgam. Mas para você, primeiramente, mudar o que você está querendo mudar na tua vida, você vai ter que mudar a forma como você pensa. Napoleão Hill já falava justamente sobre isso. Entender o que você pensa agora e mudar isso aí para viver o futuro é realmente a chave que você precisa. Então, esse ponto que eu coloquei para vocês com relação a isso é que o jogo começa a mudar junto com você quando a sua mentalidade começa a ter uma visão diferente. Então eu comecei a contar histórias diferentes. Cara, eu mereço isso, eu tô conquistando aquilo. Cara, ao invés de olhar pro problema, eu olhava um pouquinho mais pro que eu já tinha conquistado. Esses dias eu me peguei olhando aqui pro escritório e aí eu fui ver, tipo, pô, campeonato, medalha, e pô, viagem que eu fiz, e tudo isso são conquistas, e vai ter momentos na tua vida que você acaba esquecendo do que você já conquistou. É natural, cara, do ser humano você chegar nesse momento. Só que o ponto é, cara, até quando você vai parar de estar presente para isso? Tem um exercício muito bom para você praticar, cara, pega teu álbum de foto mais antigo, seu Google Drive mais antigo e vai lá visitar. Vai lá ver as coisas que você já passou, as fotos antigas, as decisões que você tomou, as coisas que você fez, só dá uma olhadinha, passado é igual museu. Você vai lá, visita, você olha as coisas que tem lá, sejam elas boas, ruins, mas você admira aquilo.
Você não mora no teu passado. Você sai de lá e aí você vai viver o teu futuro. Simples assim. Então, talvez hoje você esteja usando o museu da tua vida para poder morar lá. Sendo que, na verdade, é só uma passagem. Visita, entende e sai de lá para viver um novo. E o outro ponto é que é o seguinte. Isso aqui mexeu muito comigo, foi em 2023. Foi quando eu entendi que para as coisas acontecerem na tua vida, você precisa de três pilarzinhos, que é o dia, a hora e o lugar. Se você tiver essas três coisas, é impossível algo na tua vida não acontecer. Impossível. Falo por experiência própria e por todos os anos de trabalho que eu já tenho. E de onde eu tirei isso aqui? É isso aqui que faz um casamento acontecer. São esses três pilares que fazem um casamento acontecer. Você marca o dia, no dia você tem a hora e você tem o lugar do casamento. E o que é mais louco? Por que eu tô falando de 2023? Porque em 2023, março de 2023, eu tinha 5 mil reais na minha conta, um desejo, tomei um golpe lá no escritório que eu tinha em Alphaville, é uma história que eu já contei até aqui também. Tem um vídeo aí sobre Alphaville, depois clica aí e procura. E março de 2023, eu tinha uma promessa minha para minha esposa de a gente se casar no final do ano. Eu tomo um golpe no começo do ano e eu olho para minha conta bancária, eu tenho 5 mil reais. E uma promessa de Deus, cara, vocês vão casar, isso aí é o que eu tenho para vocês. E o mais louco é que eu botei fé naquilo. Mais do que botar fé, eu realmente fui para cima daquilo. Então, com 5 mil reais na conta, eu fui no lugar do casamento, aluguei um espaço de quase 200 mil reais. E até hoje eu me pergunto como é que foi que aquilo aconteceu. Então, muitas vezes na tua vida, e aqui não estou falando para você jogar na conta da irresponsabilidade, eu estou falando para você ter a atitude de realmente fazer acontecer. Então, talvez hoje você tenha 1.000 reais na tua conta. Talvez hoje você não tenha nada. Talvez hoje você tenha só uma ideia. Mas se tiver uma data, um local e um horário para acontecer, vai acontecer. Pô, não precisa ter os três. Se você tiver só uma data e um local, ou somente uma data, se tiver os três é lindo porque é inevitável que aconteça. E foi o que aconteceu no meu casamento. Então, 5 mil reais eu fui lá, fechei um lugar de 3 mil reais, que é com 2 na conta. Pasme. Quando você toma uma atitude, o universo, de alguma forma, que eu ainda não sei explicar, e ainda bem que eu não sei. Porque se eu não sei explicar, só pode ter sido Deus, não tem uma outra possibilidade. O casamento acontece, eu termino de pagar o casamento 15 dias antes do dia que eu precisava. Surgiu ajuda de tudo que é lado, surgiu aluno, surgiu cliente, oportunidade nova. Porque eu tinha uma data, um horário e um lugar para que a coisa acontecesse. Eu nunca vi alguém que marcou a data do casamento e o casamento não aconteceu. Tirando pontos de, pô, tomei um golpe. Não, eu tô falando de fazer acontecer. Não de algo que está fora do teu alcance. Se você tiver data, local e hora, é impossível que isso não aconteça. E aí eu olhei para esses 3 pontos e pensei, cara, o que esses 3 pontos têm em comum? E o que eles têm em comum é que toda transformação que você busca, ela não começa fora. Ela começa dentro. Ela começa dentro da tua cabeça, ela começa dentro da tua mente, ela começa dentro do teu coração, dentro do teu corpo. Existe algo que busca o infinito que a gente ainda não sabe explicar aí dentro de você. E o ponto é justamente esse. O que você está fazendo para poder atingir esse infinito? O infinito pode ser mais dinheiro, o infinito pode ser um relacionamento novo, o infinito pode ser um carro, pode ser só um próximo passo, mas não deixe esse desejo morrer em você. Eu coloquei só esses 3, daria para fazer vários, talvez eu traga outros, talvez eu me aprofunde mais em alguns. Mas tudo isso aconteceu por causa dessa foto aqui. Então, se eu puder te dar um conselho pra gente finalizar o vídeo, vai buscar algo no teu passado que te incentiva a olhar pro presente e perceber aonde você já chegou. Tenho certeza que você já enfrentou várias batalhas. Ou tá enfrentando. Mas você tem total capacidade de sair de onde você tá. Tá? Então, finalizando o vídeo aqui, deixa seu comentário se você curtiu, qual desses insights, né, pegou você.
E compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve aqui no canal. Mais uma vez é um canal novo, mas eu realmente estou empenhado em fazer isso aqui pelo tempo que for, até a minha mensagem chegar onde ela precisa chegar. Tá bom? Então é isso, é nóis.